Olá, pessoal, estamos novamente aqui no Correio Cast, em mais um episódio. Um assunto financeiro, né? Um assunto que interessa a todos, ainda mais agora, nesse tempo de crise, né, gente? Quem que não está precisando de uma ajudinha, de um conselho? E hoje a nossa entrevistada é a Aline Silva. Aline Silva, de Guaranésia. Ela que é mentora financeira e tem ajudado casais e mulheres empreendedoras a equilibrar, vamos assim dizer, suas finanças, a dar um norte, né, para quem às vezes nunca nem mexeu com essa área, né? Bem-vinda, Aline. Como que tá? Obrigada, muito obrigada novamente estar aqui com vocês, né, trazendo esse assunto que é de extrema importância, não porque eu trabalho, mas a gente realmente sabe o quanto o brasileiro está precisando, né, ter educação financeira. Verdade, né? Tem muita... Estou incluindo, né? Nas grades curriculares, aos né? poucos, né? Ainda não é uma lei, né? Poderia até ser uma lei, mas ainda não é uma lei. Alguns municípios tá incluindo, né? Inclusive, lei federal não tem, né? Então, alguns municípios estão se adequando, escolas privadas, mas ainda... E na tua opinião, essa educação tem que começar desde pequeno? Com certeza, Lucinéia. Até eu falo muito sobre crenças, comportamentos, emoções, né? Eu não falo somente sobre dinheiro em si, planilha, né? Mas eu trago um pouco esse viés do comportamental. E o que nós somos hoje na vida adulta é o reflexo do que a gente aprendeu na nossa infância. Então, tudo, os detalhes, então, com o dinheiro é igual. Então, a gente é o reflexo dos nossos pais, quem nos criou, né? Com quem a gente conviveu. Aline, fala um pouquinho da tua profissão. Como é que você chegou a trabalhar com finanças? Bom, vamos lá. Eu tenho uma história aí um pouco longa, eu vou resumir. Mas hoje eu ajudo mulheres empreendedoras e casais a mudarem a sua realidade financeira. E por que me deu essa vontade de entrar nesse nicho? Eu era de um outro nicho, eu tinha um outro negócio que não tem nada a ver com finanças. E... eu cheguei em um momento... O que você tinha? Fala, qual era o teu negócio? Eu tinha uma empresa de venda de equipamentos de proteção, né? Então, era uma distribuidora, a gente vendia equipamentos, EPIs, né? O pessoal conhece como EPI, para empresas. Eu vim desse ramo porque a minha primeira formação é técnica em segurança do trabalho. Então, eu vim desse ramo, então a minha primeira empresa foi essa, lá em 2018. E aí, no decorrer, toda a empresa visa lucro. Eu comecei a ter lucro. E aí começou a sobrar dinheiro. E eu sabia muito bem administrar esse dinheiro, né? Eu tenho um histórico muito positivo em relação ao aprendizado que eu tive com os meus pais. E aí começou a sobrar dinheiro e aquela formiguinha me cutucou. E agora? O que eu vou fazer com esse dinheiro? Eu preciso fazer ele render. E aí veio aquela vontade do investimento. Quando eu entrei no mundo do investimento... aí eu comecei a perceber que eu estava um degrau acima da maioria das pessoas. Que as pessoas ainda estavam precisando organizar. Eu já tinha organização, eu já estava num passo adiante. Quando eu percebi que eu não tinha com quem conversar sobre investimentos, as pessoas estavam com problema. Eu comecei a falar assim, por que não ajudar essas pessoas? E foi de uma forma genuína mesmo, pensando assim, gente, eu preciso ajudar. Eu sei organizar a vida financeira pessoal, eu sei organizar do negócio, porque eu também, minha formação é gestão empresarial, então temos, né, ali dentro da gestão empresarial o módulo financeiro, contábil, então eu tinha uma bagagem técnica, tinha toda a experiência com a minha empresa, e aí veio essa vontade, e aí eu comecei em 22. 4 anos. Comecei em 2022, conciliando com outro negócio. E aí, em 2023 mesmo que engrenou. E aí, agora que eu tô mesmo com a mentoria, fazem 3 anos. 2022 eu ainda engatinhei um pouquinho, né? Entendendo se era o momento, se não era, mas já comecei. Então, já fazem aí de 3 para 4 anos. E do começo até agora... como que é? Quais são os nichos que você mais está atendendo? Quem são as pessoas que te procuram? Bom, hoje, mulheres é o maior público, tá? Eu comecei atendendo também homens, enfim. E aí as mulheres começaram a me procurar mais. E também gerou-se uma identificação. Eu me conectei muito mais com mulheres
Porque o meu propósito ia além, igual eu falei, da planilha, do número, ia num momento assim de acolher aquela mulher que se sentia sozinha, com problema, não sabendo o caminho a percorrer para chegar onde queria. Então veio num momento muito mais acolhedor, né? Também para ajudar essas mulheres. O homem não tem muito, né, essa característica de pedir ajuda nesse sentido de querer um acolhimento. E aí, por isso que gerou uma conexão. Mas, no meio desse caminho também, eu trouxe ali, quando essa mulher tem um parceiro, uma parceira, a gente trabalha em casal também. Por quê? Não adianta a mulher estar fazendo isso. Né, dando passos para alcançar uma liberdade financeira, uma prosperidade, e o homem estar passos em outra direção. Então, por isso que quando essa mulher quer trazer o homem, a gente trabalha em casal. E geralmente, nesses casos, não sei, né? Se a maioria são mulheres que são empresas, né? Mulheres empreendedoras, familiar dela, do esposo. Isso. E é ela que geralmente mexe com a parte financeira. Hoje eu tenho eu atendo aqui muito a região, tenho pessoas também em São Paulo. Hoje eu tenho São Paulo, tenho em Ibiá, é uma cidade lá perto de Araxá. Você faz consultoria online também? Online, faço. Bacana. Eu falo assim, a gente não tem fronteiras, né? Agora a internet todo mundo acostumou, né? Então assim, eu falo que o Brasil inteiro, né? Hoje eu não tenho fronteiras, tanto que eu tenho em outras cidades aí, né, bem distantes, outros estados. E o que hoje mais as mulheres precisam? A maioria, assim, aquela mulher que se sente sozinha, que não sabe fazer o financeiro, que veio carregada dessas crenças ruins em relação ao dinheiro e chega assim, eu não sei lidar com o dinheiro, eu já me endividei ou estou em dívida ainda. Ela sabe muito bem fazer o negócio dela funcionar na parte técnica dela, operacional dela. Se ela trabalha com estética, ela sabe muito bem fazer a estética. Mas ela não sabe o financeiro. Mas essa é até uma situação que esse dia eu estava conversando com uma pessoa sobre isso. Médicos, dentista, advogado, qualquer pessoa autônoma. A gente faz a faculdade, você forma, mas eles não ensinam a parte do administrar, né? Com certeza. E eu já atendi... Às vezes tem pessoas vendedoras, são ótimos vendedores. Aí você põe para administrar, já não sabe. Não sabe. Né? Então, assim, eu digo também que ninguém vai ser especialista em tudo no seu negócio, mas precisa entender, pelo menos, e delegar aquilo que for realmente necessário. Então, se a pessoa a pessoa profissional de estética, ela tem que ser muito boa naquilo. Isso. É o que gera renda para ela. Mas ela tem que administrar o dinheiro, porque do mesmo jeito que esse dinheiro entra, ele vai sair se não for administrado. Então, hoje eu tenho vários nichos, mas hoje eu tô com muitas mulheres da área da saúde e da beleza, de uma forma geral. Médica, biomédica, salões de beleza, dentista, né? E tem outros ramos também, mas acaba que esses ramos é o que hoje está mais movimentando, está mais precisando de ajuda mesmo. E qual que é o erro mais comum que essas empreendedoras estão cometendo para elas chegarem até você? Bom, essas empreendedoras hoje, elas cometem o erro principal da desorganização financeira. Que tipo, assim? Que seria? Quando a gente fala em desorganização financeira, começa do zero até um nível mais elevado. O que é o zero? A partir do momento que eu tenho um negócio, eu preciso administrar tudo que entra e tudo que sai. E muitas não fazem isso. Quanto que eu comprei de produto para vender? Quanto que eu vendi? Quanto de serviço eu prestei? Muitas não fazem e já chegam com esse erro. Esse é um dos maiores erros, a desorganização financeira. Acho que é geral, né? É geral. E o argumento que elas trazem, eu não tenho tempo. Porque a vida da mulher é uma loucura. Eu não tenho tempo. Tá. Então, mas quando a gente entra num processo de mentoria financeira, a gente vai organizar a rotina para que caiba dentro da rotina. Porque se ela não tem tempo para organizar o dinheiro, ela vai ter que ter tempo para resolver o problema do dinheiro. Pois é. Ou ela arruma tempo para organizar, ou ela arruma tempo depois para resolver o problema. Então, uma hora ou outra, ela vai ter que se dedicar um tempo para isso. Verdade, né? E a dedicação nessa área administrativa financeira é essencial para qualquer coisa, né? Qualquer coisa. Eu falo que, assim, vendas e financeiro é como se fosse o pulmão e o coração. Qualquer negócio precisa disso. Tem que vender, tem que administrar o dinheiro que entra e o dinheiro que sai.
Não tem como ser diferente. E tem que arrumar tempo. E muitas vezes a pessoa procrastina e aí acumula e sim vai precisar de um bom tempo para colocar a casa em ordem, né? Mas se todo dia tirar ali os 5 minutinhos, 10 minutinhos, fica muito mais leve, muito mais prazeroso. E você tem algum cenário, algum exemplo, assim, de casal, de mulher que estava com problema financeiro, alguma crise que você conseguiu reverter? Uhum. Como que foi? Nossa, são tantos casos, Lucinéia, porque assim, muitas pessoas com problemas graves que chegam, né? Eu já tive casal, né? Bem no começo eu vou trazer um pouquinho desse casal que eles estavam assim, prestes a largar. E eu fiz, na época eu fiz uma reunião com ela separada dele. Então eu fiz reunião individual com cada um primeiro. Nossa, era um massacrando o outro. E eu falei, meu Deus, né? E aí bom, agora a gente precisa equilibrar isso. Um julgando o outro, um apontando. E eles estavam assim prestes a separar porque estava um caos a vida financeira. Gastando mais do que ganhava, Mas da empresa ou deles particular? Esse caso, eles eram particular mesmo, pessoal. Tá. E aí tinha uma renda extra de um negócio, né? Não tinha uma empresa bem estabelecida, mas faziam... Tinha uma renda extra, empreendiam em alguma coisa. E aí fizeram assim... Nossa, a gente fez uma mudança enorme de acompanhamento em casal. A gente fazia reunião em casal. A filha participava também, a menininha, pequenininha, acabava no meio participando. Que bom. E, foi muito bacana. E a gente acabou revertendo essa situação financeira e trazendo para um lado mais saudável, né? É uma das situações em casal. Mas eu tenho um outro caso, assim, que me chama muito a atenção, de uma cliente que, assim, chegou desesperada mesmo, que não sabia mais o que fazer. Tô tentando faz tempo me organizar, eu não consigo. Ela tinha dívida já em cartório. Nossa. Ela tinha dívida de cheque especial, ela tinha dívida com o governo e já estava o caos instalado, né? Então, o caos estava instalado e falta de controle financeiro, saber para onde que ia o dinheiro, como administrar. E aí a gente foi aos poucos e são processos que demandam tempo. Não adianta, eu quero sair da dívida em um mês. Não, demanda tempo, mas tem resultado. Então, a gente conseguiu rever toda essa situação. Hoje, eu falo que ela saiu de devedora a investidora. Hoje, ela já tem dinheiro guardado na reserva dela. Então, é um caso que eu gosto muito mesmo. E ela tá comigo até hoje. E ela já ainda, mesmo depois de estar melhor financeiramente, ela não deixou. Ela continua tendo acompanhamento. Pega aconselhamento. Né? Porque assim, são muitas decisões no dia a dia, né? Muitas mudanças de rota que o empreendedor precisa fazer e precisa de uma orientação. Então, eu tô ali para apoiar mesmo no dia a dia. Nossa, muito bacana, Aline. E você estava falando sobre a crença sobre o dinheiro, né? E realmente, né? A gente, às vezes, cresce com algumas crenças. Sim. E atrapalha muito, né? Tanto é que a gente vê muito hoje palestrantes, esqueci o nome, meu Deus. Aqueles palestrantes lá que fica... Coach. Hoje a gente vê muito coach, muita gente... Coach, né? Muita gente ensinando como fazer, né? E o principal são as crenças que a gente põe em cima do dinheiro, né? E para essas pessoas que você atende, que tipo de crença, o que atrapalha? O que você acha que mais atrapalha, tanto das suas clientes quanto do modo geral? Hoje a gente tem, assim, muitas crenças relacionadas ao dinheiro, então muitas crenças que acabam depois trazendo, assim, limitações também, então aquelas crenças limitantes, mas também as crenças que elas carregaram como um reflexo daquilo que ela viu, ouviu e sentiu quando ela era criança. Então, assim, é muito forte, a pessoa vivencia, ela vê o pai e a mãe brigando, ela sente mal por aquilo, ela ouviu. Então, assim, os sentidos todos envolvidos é muito forte. Então, a maioria dessas crianças, elas crescem e elas são um reflexo. É difícil quem faz o oposto, tá? Mas, às vezes, quando faz o oposto, também faz de forma desequilibrada. Então, vamos pegar, assim, uma pessoa que viveu na escassez.
uma pessoa que queria comprar as coisas no mercado, o pai não tem dinheiro, não pode, sempre, filho, não pode, o pai não tem dinheiro. Então, aquilo sempre fala assim, o dinheiro é difícil, para a pessoa falar, o dinheiro é difícil, eu não posso nada, é escasso, vai faltar. Na vida adulta, ela também tem escassez. Às vezes ela tem dinheiro, mas ela não compra porque ela tem medo de faltar. Porque lá na infância ela sempre ficou com medo de faltar. Não, se comprar isso, não vai dar para passar um mês, vai faltar. Então, tudo aquilo que ela viu, ouviu, sentiu, ela vai ser um reflexo. Tem também os casos que a pessoa é o oposto. Já que eu não tive na infância, eu vou fazer tudo ao contrário. Eu vou comprar tudo agora, vou aproveitar, vou gastar tudo, porque eu passei vontade, tá? Mas a maioria repete o padrão, tá? É repetido. Isso é estudos mesmo da área de psicologia que diz que a maioria repete o padrão, tá? Eu mesma, eu tenho... às vezes a pessoa fala assim, a Aline é organizada financeiramente, eu tive essa base dos meus pais, né, como eu disse, que eu aprendi com eles a ser organizada financeiramente. Todo mundo pensa, então tá fácil pra Aline, tá tudo certo. Tá tudo certo, um ponto, que eu aprendi a ser organizada. Como que eles te ensinavam? Me fala. Eu tive muito essa vivência. Você recebia mesada? Recebia mesada. R$3. Qual que é a idade que você tava? Eu lembro assim que eu comecei a trabalhar com 12 anos, né? Então, de 12 anos em diante, pra mim, eu já tinha uma independência financeira na minha cabeça, né? Mas antes disso, eles já davam dinheiro. E a gente morava perto de um barzinho. Tinha muito aquelas vendas, aqueles barzinhos, o mercado pequeno. Lá em Guaranésia mesmo? Em Guaranésia. Então, a minha mãe dava ali R$3, depois eu lembro dela falar que aumentou pra 5, né? Que era pra comprar os docinhos. Essa era a mesada, era pra comprar o docinho na venda, era pra comprar o docinho ali no mercado que a gente queria. E ela dava pra fazer essas compras, era só isso, porque era limitado também. Não foi uma vida abundante, né? Mas foi uma vida de conquistas. Então, por que eu aprendi? Porque eu via minha mãe e meu pai conversando sobre dinheiro. Não era brigando, era conversando. Eu vi eles planejando, eu vi eles construindo casa com o dinheiro do trabalho deles. Então, é uma coisa que marca muito. Eles demoraram 11 anos para construir a segunda casa. Então, eles já tinham uma casa própria, aí queriam uma casa maior. E construíram, demorou 11 anos, mas pagando à vista. Tudo pagando à vista. Então, tudo isso é o que eu aprendi, que precisa-se de esforço, porque eles trabalhavam muito para conquistar. Mas aí, quando a gente fala, eu repito, hoje eu repito, eu falo que eu sou a louca do trabalho, eu amo trabalhar. Tudo de bom mesmo. Eu amo trabalhar e às vezes até excede o limite em questão de horas, de prioridades, deixa outras coisas pro lado. Então, são coisas que eu também tô equilibrando, porque também não é tão bom assim em alguns momentos. Nada em excesso. Né? Então, ao mesmo tempo que isso foi muito bom, que eu aprendi que a gente precisa se esforçar para conquistar, mas, agora hoje eu tenho que aprender qual é o limite, tá? Então, assim, foi muito aprendizado. Eu acho que eu falo exatamente que eles foram a base e eu fui formada, eu falei pra minha mãe esses dias, eu sou quem eu sou por causa da senhora, eu sou mentora financeira por causa da senhora. Eu tive essa conversa com ela semana passada. Ai, que bacana. A gente tava falando um pouco sobre, né, o que eu aprendi com ela. Foi uma conversa de mesa de cozinha. Sentamos ali pra tomar um café e eu falei, mãe, preciso conversar. E aí a gente começou a falar e eu falei assim, mãe, hoje eu sou mentora financeira por causa da senhora. E ela nem imaginava? Não. Então, assim, foi muito bacana. Mas é importante que eu falei isso, assim, né? Se não fosse o que eu aprendi, eu nunca teria despertado e falado assim, eu sei e eu posso ajudar outras pessoas. Aí se tornou meu propósito, né? E as pessoas que crescem no meio da abundância, elas também têm essa coisa de gastar muito. Então, uma família que gasta muito, os filhos vendo, crescendo também, vai ser. E aí, quando que chega o conflito? Tanto para quem segura muito, quanto para quem gasta muito. Que hora que começa a aparecer um conflito, assim, na vida financeira da pessoa, ou até do casal, né? Quando a pessoa não tem consciência desse estado que ela vive, eu vivo um estado de abundância, luxo, desperdício. Se ela não tiver consciência,
ela só vai parar quando ela tiver um problema financeiro. Ela fala assim, opa, e depois de um tempo, às vezes não é no primeiro problema. No primeiro problema, depende da pessoa, ela fala, não, eu supero isso aqui. Eu supero isso aqui, tá fácil, né? E ela só vai realmente falar assim, bom, isso aqui tá ruim pra minha vida, quando ela tomar consciência que aquele padrão que ela tá repetindo é ruim pra ela, está sendo ruim. Então, assim, uma abundância no sentido de gerar até desperdício, luxos desnecessários, às vezes gerando um padrão de vida acima do que realmente a pessoa pode, a hora que ela tiver problema financeiro aí, que ela vai falar assim, tô fazendo algo de errado aqui. A gente vê assim, às vezes a pessoa casa, né? Quando é solteira, a gente tem um financeiro melhor, né? Tem despesas responsabilidades com nada, né? menores, né? Aí quando casa, tem um relacionamento, às vezes não precisa nem casar, mas tá morando junto, Sim. né? Aí vem o conflito, né? Só de amor. Aí vão ver que não vive só de amor. Vive só de amor. E aí, na hora que as contas começam a chegar, pronto. Depois, de repente, vem o casamento, o relacionamento acaba entrando numa crise, né? E geralmente, o que acontece? É o gasto demais, né? Que é manter uma vida ali que não tem. E aí tem que correr pra Aline, pra socorrer. E duas crenças diferentes, às vezes dentro de um mesmo ambiente. Um viveu na escassez, o outro viveu na abundância, aí chega lá no mesmo ambiente. E agora? Como que nós vamos ajustar isso? Verdade. Como que nós vamos equilibrar? Então, tem que ser muito transparente. Onde entra o casal ter metas juntos, objetivos de vida em comum. Então, o que nós queremos para a nossa vida? Agora não somos um mais. Agora nós não somos dois, nós somos um. Praticamente isso. Agora, nós precisamos pensar como um. Nós vamos comprar um carro? Não é assim, ó. Eu vou lá comprar um carro. Chegar lá com o carro. Faz algum... Não, então precisa ter uma conexão de que agora é objetivos em comum. Não vamos deixar nossa individualidade também, se não vai... não existe mais meus desejos? Existe. O desejo da Aline de comprar alguma coisa, de fazer um curso, vai existir. Todo alinhado. Transparência entre o casal. O que você orienta? Cada um tem uma conta... ou pode ter conta separada? Olha, a primeira coisa, não esconder nada um do outro. Transparência. Nossa, eu escondia. Eu tirava a etiqueta. Meu marido tá assistindo, não, né? Ai, meu Deus. Eu tirava a etiqueta dos preços. Então não esconder. E aí eu descobri que outras mulheres também faziam isso, que um dia eu tava na loja tirando etiqueta, a moça falou assim, eu também faço isso. Ainda tem muito, por causa dessa falta de cultura de ter um relacionamento aberto no sentido das finanças, entender que você pode comprar sua roupa, você pode ter suas coisas pessoais, desde que não prejudique a família. Então, assim, não pode... vou lá comprar, gastar todo o dinheiro em roupa e, de repente, falta alguma coisa em casa. Ou afeta aquele objetivo de vida em casal. Então, você tem o seu dinheiro livre, ele tem o dinheiro livre e o dinheiro em casal. Então, independente se a conta bancária é junta, se não é, se os dois têm acesso, né? Mas sentar e entender quanto que a gente gasta, qual é o nosso custo de vida, quanto a gente vai guardar por mês. Então, isso tem que ser conversado. Esse mês... E eu sempre falo assim, tudo que é acordado não sai caro. Então, amor, esse mês nós estamos acordando que nós vamos gastar menos com isso. Tudo bem pra você? Tudo bem pra você? Ok. Pronto, ninguém cobra ninguém depois. Ótimo, Então, tudo que é acordado, ok. Não tem erro. Não tem problema, né? Não vai ter conflito depois. Porque os dois entraram em acordo. Então, essa transparência é o essencial. Não tem como, né, falar numa relação saudável com mentiras, escondendo, não dá. Então, mulherada que tá aí escondendo o preço, falando que ganhou da amiga alguma coisa, que não comprou, esse não é o caminho. E, ao mesmo tempo, homens também. Homens têm seus vícios de consumo também. Tem alguns homens ali com coisas de carro, ou às vezes roupas de marca, perfume, e acaba também escondendo da mulher. Não é uma questão só da mulher. E quando uma empreendedora, né, que você atende mais, a gente tá falando de casal, mas também das empreendedoras, né? Que ela tá pronta para começar a investir. Bom. Todo mundo acha que é doido para investir. Estou investindo.
Ai, que delícia. É maravilhoso, gente. Investir é maravilhoso mesmo. Mas quando ela está pronta, quando a vida financeira dela está organizada, ela não está em dívida e ela pode começar a investir. Então, não tem como investir sem ter organização financeira. Estando em dívida, não tem como passar a investir, né? Então, o primeiro ponto é ter essa vida financeira organizada e o primeiro investimento a se fazer é uma reserva. Então, a pessoa... eu não gosto de falar muito reserva de emergência, porque diz que atrai muito, né? Guardou dinheiro para emergência, a emergência chega. Acontece, ai, Deus me livre. Então, eu falo muito em reserva de oportunidade também. Uhum. Então, né, é uma oportunidade de comprar algo num preço bacana à vista, uma oportunidade de fazer uma viagem, né, também. Mas também, caso haja algum imprevisto, você tem aquele dinheiro guardado. É o primeiro dinheiro ali, digamos que é o primeiro envelope, né, que você vai destinar, é da reserva de oportunidades / segurança. Não vou falar emergência, tá? Porque é para ter segurança, dormir tranquila. Isso, né? É verdade. E qual reserva que o negócio precisa ter para a empreendedora dormir tranquila? Uhum. Bom, a gente fala muito em capital de giro, né? Isso. No mundo dos negócios, né? A gente precisa ter um capital de giro. O que é esse capital de giro? É aquele dinheiro que você tem em caixa que arca as suas despesas do mês. Então, independente se você vender X ou Y, você tem dinheiro para pagar as contas. As contas fixas, no caso, né? Isso, as despesas água, luz, fixas. internet, aluguel. Porque a despesa variável, né, ela depende muito do volume de vendas. Uhum. Então, vamos colocar uma loja de roupa. Uma loja de roupa, qual que é a sua despesa variável principal? É a compra da roupa para revenda. Então, essa roupa, quanto mais ela vende, mais ela compra, Isso. tá? Então, vai girando. Ela não vendeu, ela vai comprar menos, ela vai ter que pagar menos automaticamente. Mas a água, a energia, o aluguel, independente de quanto vender, a conta chega. Os funcionários, né, a folha de pagamento. Então, pelo menos esse dinheiro do capital de giro. O ideal, sem querer assustar muito, mas o ideal, pelo menos 6 meses, seria um cenário ideal de ter essa capital de giro, uma reserva e mais capital de giro, tá? Mas se você já tiver o dinheiro para um mês de despesa fixa, você já tem um pouco de tranquilidade. Se um mês for ruim, ok, você tem o dinheiro para pagar as despesas fixas. Então, assim, cada negócio funciona de um jeito, prestação de serviços talvez seja um pouco mais tranquilo em um certo ponto, né, que não tem que pagar fornecedores, mas também a dificuldade de venda pode ser também bem diferente. E você tem algum software, alguma ferramenta que ajuda o cliente a fazer esse controle, que Sim. você também acompanha? Uhum. Atualmente eu lancei, né, porque conhecendo os clientes, então atendendo nesses 3 anos, conhecendo as necessidades, eu fiz o meu método de trabalho. Então, eu tenho um método de organização financeira. Tá? Então, eu implemento esse método com todas as minhas clientes, né? Com todos os casais e as empreendedoras. E esse método virou a minha ferramenta. Então, hoje, o meu método é 70-30. Então, a gente vive com 70% da nossa renda no presente e 30% vai para o futuro. E aí, dentro desse método, vai ter outras coisas ali dentro, mas a base é essa. E esse método foi para dentro da minha ferramenta, que é a Phoenix Inteligência Financeira. Dentro da Phoenix, você consegue registrar todas as entradas e saídas, categorizar, já começar a ver os gráficos, o resultado do mês, a projeção de fechamento de mês, consegue lançar pessoa física e pessoa jurídica separados. Além disso, ela vem com inteligência artificial, que é a IA, né? Todo mundo está utilizando. Já tá usando, né? Ela vem com a IA, que é a Nina. A Nina é a atendente do WhatsApp. Eu chamo ela da consultora financeira. Ela é a sua consultora financeira. Porque você conversa com ela, ela registra suas despesas, suas entradas, ela analisa seu financeiro. Então, você fala lá, Nina, eu quero ver como está o meu mês, onde que eu gastei muito, quais são os pontos de atenção. Ela analisa o seu financeiro e te dá um feedback ali dentro do WhatsApp. E ela leva educação financeira também. Então, ela traz também a educação financeira através de ensinamentos ali no próprio WhatsApp. Ela dá alguns
algumas respostas já ensinando a pessoa. Tá. Então, muito bem, você está no caminho certo. Que legal que você separa a pessoa física e jurídica. Então, já é um ensinamento que tem que ser assim, a separação de contas. Essa separação de conta que, né, você está falando aí também é um dos erros que as empreendedoras, eu acho que a maioria dos empreendedores cometem, né? Misturar a conta da empresa com a conta pessoal. E na hora de separar isso, aí como é que é? Principalmente os pequenos, né? Pequenos negócios, né? MEI, autônomo, mas tem negócios maiores que também misturam, tá? Tem negócios maiores. Eu tenho um negócio que fatura, tá na minha carteira de clientes, cerca de 300 mil por mês e mistura. Então, não é uma característica somente dos pequenos, tá? Então, separar pessoa física e jurídica, o primeiro passo, contas bancárias separadas. Uma no CNPJ e uma conta bancária pessoal lá no CPF. Primeiro passo é esse. Cartão de crédito, a mesma coisa. Até para poder saber onde que tá gastando e de repente a pessoa tá achando que a empresa tá lucrando demais. Exato. Né? Quando mistura tudo, não tem organização financeira, a gente não consegue saber se a empresa tá tendo lucro ou não. Qual que é o lucro? E para todo negócio, tem um lucro desejado, um lucro ideal. Todo negócio tem. Então, dá pra gente analisar o financeiro e falar, bom, teu negócio vai bem ou não vai. Mas, se tiver organização financeira, se tiver separado. E até também um exemplo assim, pessoa, nossa, minha empresa não tá dando certo, isso, aquilo. E aí vai ver o financeiro particular, né? O gasto particular, familiar, que tá arrancando o lucro da empresa. Não é a empresa que não tá dando certo, a empresa tá dando muito certo, né? Eu falo muito CPF sugando o CNPJ. Isso, exatamente. É o sanguessuga ali. Tem muito, gente. E as pessoas acham que tudo que sobra no negócio é dela. Não é. Vamos pensá-los, né? Eu e você, nós somos sócias. Aí a gente vendeu lá, faturou 100 mil reais, sobrou 30 mil no caixa, não foi nosso lucro. Vamos tirar tudo? Eu resolvo tirar 20, você tira 10. Não é assim. Se a gente pegar uma sociedade, não existe isso na sociedade. Já é comum porque tem os seus limites definidos. Olha, somos sócios, o dinheiro da empresa é o dinheiro da empresa. Quando tem a sociedade, já acaba tendo já uma separação melhor, uma regra, porque tem sociedade. E por que quando é sozinho, também não faz isso? O que você orienta nessa parte? Tá. Então, primeira coisa é realmente ter um prolabore. E eu falo que o prolabore, ele tem que ser fixo, tá? Então, se você tira 4 mil, é 4 mil todos os meses. Se você tira 10, é 10 todos os meses. Viu que a empresa pode pagar esse valor? Viu? Então, começa a tirar. Então, esse valor. Tem um fixo. Isso. Porque, assim, se você está trabalhando na empresa, você não tem que receber? Sim, lógico. Se você tivesse um funcionário, você não teria que pagar ele aquele valor combinado? Isso, Então, é um salário do proprietário. O proprietário está trabalhando. É diferente quando a gente faz retirada de lucro. Olha, a empresa vai bem, tá saudável, tem capital de giro, sobrando um dinheiro. Ok, vamos fazer retirada? Se for em sócio, o sócio retira conforme o seu percentual da sociedade, ou se for da pessoa, ela retira o que ela vê que é saudável para a empresa, que não vai desfalcar o caixa da empresa. Então, primeira coisa, ter um prolabore fixo, porque você mantém um padrão de vida na vida pessoal. Olha, meu padrão de vida é baseado nesse salário. Sim. O que vem de extra, que é a retirada de lucro, é para você fazer coisas a mais na sua vida. Vamos viajar, vamos trocar um móvel, aí isso vamos investir, né? Vamos fazer outras coisas. Mas aquele fixo é para manter o seu padrão de vida ali que você tem, sem prejudicar a empresa. Então, um dos primeiros erros também é muito isso, né? Separar o CNPJ. Separar. Tudo começa aí. A gente organizar financeiramente, entender quanto que a empresa pode pagar de salário para o seu proprietário, para sua dona, né? Então, mas aí deve dar muito conflito, hein? Nossa, Deus! Não é? Mas eu vou ganhar só isso, né? É que é? Eu falo assim, eu conto a história, mas eu conto o milagre, mas não conto o santo, né? Isso é bem comum, né? São nossos cases, mas eu tive uma cliente que eu senti que no final das contas ela não continuou, ela fez um processo comigo e não continuou porque eu falei para ela reduzir, eu bati na tecla que ela tinha que reduzir o prolabore dela.
porque estava muito acima do que era o ideal, muito. E aí a gente trabalhou outros pontos, vamos ver o que dá para reduzir. O preço do serviço já estava alto, não dava para trabalhar, aumentar o preço, né? Então a gente eu fui tentando eliminar as possibilidades. Olha, dá para reduzir despesa? Dá para aumentar o faturamento? E nessa de reduzir despesa é onde que mais aperta, né? Aperta. E tem muita despesa que dá para reduzir tranquilamente, lógico, porque a pessoa às vezes tá jogando dinheiro no lixo. Tem muita gente perdendo dinheiro e gastando com coisa que não precisa. Dá um exemplo. Streaming. Eu pago Netflix, eu pago HBO, eu pago Disney, eu pago... Assisto tudo isso? É, verdade. É muito comum. Assiste tudo isso? Não assiste. E tá pagando, é débito automático, né? As pessoas não têm tempo para assistir tudo isso. Então, vamos selecionar? Ou por um período eu assino um, depois eu paro de assinar esse, começo a assinar o outro. Só aí já economiza uns 150. Economiza muito. Né? Eu tinha uma cliente uma vez que ela tava pagando cerca de R$300. Ela falou, Aline, por mês. Eu nem me atentei que dava esse valor. E nem tá assistindo tudo isso. Enfim. Né? Era um valor que, sim, cortou, 300 e depois sentiu. Um mês, né? Depois pensa de vezes 12 no ano. Quanto que não dá. Então, assim, é realmente olhar pro financeiro de forma criteriosa e saber onde mexer. Então, eu fiz isso, mas o ponto principal nesse caso que eu tô te falando era o Prolabore, muito alto. Eu falei, se não reduzir, o negócio sempre vai ficar no negativo. Então, assim, eu até senti que ela se incomodou muito com isso. Porque eu sei como é que é. Porque ia ter que voltar um pouco atrás no estilo de vida. É voltar no estilo de vida. Porque é muito isso. A pessoa acha que, nossa, hoje eu sou dona. Né? Vai lá, abriu uma portinha ali, sou make, bom. Então agora eu posso ter um carro zero, vou lá financiar um carro zero, vou comprar um celular de última geração. Porque agora eu sou empresária, né? Sou empresária, é onde que aí... E aí vai somando, né? Essas parcelas são somadas, de repente... E vai mantendo o estilo de vida. Aí depois começa a mandar o funcionário embora, que a empresa não tá dando dinheiro, mas é o gasto. E o empregado vendo o patrão chegando de carro zero e a empresa indo pro zero. E aí entra muito, né, aquela questão do ego, né? Sim. A pessoa, às vezes, acontece. Já tive cliente assim também, com o ego de não querer vender o que tinha para resolver o problema financeiro, de dar um passo atrás para depois dar muitos passos adiante, e acaba que fica muito mais difícil para sair do problema. Se a pessoa não colocar ali, bom, eu tenho consciência da minha situação, eu estou disposta a fazer o que for preciso. Amadurecimento, né? Às vezes a pessoa não consegue. Aí é difícil. Aí fica difícil realmente a gente ter uma solução. Se a pessoa não enxerga, né, que a solução é o que eu estou recomendando, ou ela também não dá uma outra solução, aí não sai do problema. Então, eu não faço milagre. Eu falo muito isso. Eu sozinha não faço milagre. Eu realmente vou apontar onde precisa mudar, vou caminhar junto com essa pessoa, mas quem vai executar no final das contas é ela. Ela mesma, né? E Aline, agora com esses programas do governo, desenrola, e ajuda, né, com o fundo de garantia e tudo, é uma opção das pessoas que estão endividadas, né? Sim. Você é favorável a esse tipo de ajuda do governo? Sim. Como que a pessoa faz para ela... Qual que é a opinião, aliás, que você dá para as pessoas que às vezes estão em dúvida? Não, eu tenho uma dívida, mas não sei se eu faço acordo ou não. Dívida é um assunto bem, assim, amplo, né? Então, tem dívidas de banco, dívidas com loja, né? Que às vezes fez ali algo no crediário, ou com outras instituições financeiras. Então, tem vários tipos de dívida. A dívida do banco é a pior que tem para se negociar, renegociar uma dívida. Então, muitas vezes a melhor oportunidade vai ser no momento desse de renegociação de um programa dessa forma, tá? Muitas das vezes ela só vai conseguir pagar desse jeito, porque se ela quiser às vezes pagar pelos meios normais, que é renegociando com o banco, muitas vezes a pessoa pode até renegociar, falar, beleza, olha, vou pagar, mas de repente não cabe, o valor não vai caber no bolso. Ela faz aquela renegociação sem pensar, sem realmente saber se dá ou não. Então, quando vem esses programas, são oportunidades de realmente
renegociar e pagar uma dívida com até 90% de desconto. Nossa, que bom, né? Então é uma boa oportunidade, sim, tá? Para fazer essas renegociações e pelo menos ficar tranquila em relação à dívida, que é aquilo que tanto preocupa as pessoas, né? O nome sujo. E para não entrar de novo em dívida, aí tem que ter uma educação financeira, fazer um monitoramento. Hoje, assim, como tá tudo muito fácil, tá fácil usar cartão de crédito, tá fácil pegar um empréstimo, tá fácil fazer um financiamento para comprar um carro. Então, as pessoas se endividam muito fácil. Porque tá tudo muito acessível. Isso. Então, é acessível. Uhum. Só que a educação financeira, ela ainda não tá tão acessível, digamos assim. As pessoas ainda, ou não tá acessível, ou as pessoas ainda não estão abertas para entender que é necessário. Então, ela vive um dia de cada vez e se atropela todos os dias. Eu falo que ela tá vivendo um dia de cada vez sem olhar para o futuro. Eu compro hoje, amanhã eu vejo se dá para pagar. Seja o que Deus quiser. Deus proverá. Deus que aguenta lá nessa conta. Mas o que é aqui na Terra. O negócio dela é aqui na Terra. Ela tem que resolver aqui. Então, ela tem que ter organização financeira. É o mesmo caso. Aquela pessoa que ama parcelar. Essa semana, eu atendi uma cliente, ela falou assim, Aline de Deus, olha aqui. Eu fui olhar na fatura do cartão dela, 10 parcelas de R$5. Nossa. 6 parcelas de 12, 5 parcelas de 15. Falei, por que tanta parcela pequena? Eu sempre tive medo de saber se eu ia conseguir pagar, e eu sempre parcelei muito. Falei, mas aí você fez 20 compras. Meu Deus. Uhum. Aí cada parcelinha somada vai dar um valor alto. Então é isso que acontece. A pessoa não sabe se vai ter condição de comprar, mas ela compra. Aí depois ela vai ver se vai dar para pagar. Fica na esperança. E a organização financeira. Eu falo que assim, lógico que se a organização financeira fosse fácil, no sentido que fosse só registrar, isso aqui é o que entra, isso aqui é o que sai, o que sobra é meu saldo positivo. Uhum. Todo mundo estaria fazendo. Mas aí entra as questões psicológicas, entra as crenças, entra muitas coisas que às vezes a pessoa ainda não domina. Ela não domina ainda o seu comportamento. Ela não domina... Impulso, né? Impulso também é muito. Compras por impulso, tem muito. Ansiedade, pessoas ansiosas que aliviam comprando. Pessoas tristes que supre aquele vazio, uma carência com uma compra. Pessoas que às vezes estão muito alegres, aí vai comprar porque tá alegre, vai comemorar. Então, assim, tudo é sentimento. Todos os sentimentos podem levar... Aí depois chora na hora de pagar. Pode levar a uma compra se não for um sentimento bem gerenciado. Se não for gerenciado, eu sou uma pessoa que eu não compro por impulso. É raro, mas às vezes eu compro. Mas eu sei que eu posso. Porque eu tenho meu dinheiro da compra por impulso. Eu tenho meu dinheiro. Então, assim, eu tenho X% que eu posso gastar sem dor de cabeça, sem pensar se eu posso, eu não posso. Isso é importante. Eu já sei que eu tenho um percentual dentro da minha renda. Isso aqui eu posso gastar sem pensar. Eu posso entrar na Shopee, eu posso comprar, eu posso ir numa loja, eu posso comprar. Então, essas compras por impulso acontecem comigo também. Eu não sou, né, não tô uma armadura ali, tô, né, livre. Mas com consciência, eu sei que essa minha compra por impulso não vai causar um problema financeiro. O que as pessoas podem fazer, assim, pra conter essa impulsão? Impulsividade. Eu falo que assim, muitas das vezes é parar, pensar. Eu quero ou eu preciso? Já é uma pergunta para si mesma. Eu quero ou preciso? Que às vezes vem um vendedor ali na cabeça e fica falando, e aquele negócio no celular, promoção, né? E aí... Só hoje. Só que isso não funciona para todo mundo. Porque tem muitas pessoas que é aquela pessoa da emoção. Agir na emoção. Isso tem a ver com o perfil comportamental. Eu fiz até um stories antes de vir para cá, porque eu tava fazendo um trabalho sobre perfil comportamental. Cada pessoa tem um perfil. E esse perfil... ele diz muito sobre sua decisão de compra, sobre como vai agir na vida financeira, como vai reagir aos sentimentos. Então, uma pessoa que é do perfil influente, ela age muito pela emoção. Ela compra mesmo sem pensar. Ela emocionou, comprou.
Emocionou, comprou. Outras pessoas, eu sou do perfil conforme. Meu perfil predominante é o conforme. Ninguém me faz comprar, assim, na impulsividade, no sentido, assim, da emoção. Vou comprar só na emoção. Não tem só emoção. Não existe em mim só emoção. Meu perfil é o religioso. Eu compro e rezo pra depois pagar. Temos muitas pessoas assim, viu? Temos muitas. Cada um tem esse perfil. E aí, como que nós vamos mudar essa influente que eu te falei que ela compra por impulsos, na emoção? Ela precisa entender que esse perfil dela pode estar prejudicando a vida financeira dela. Então, a partir do momento que ela fala assim, nossa, tô comprando por impulso e causei um problema financeiro. Ela vai ter que, muitas vezes, vivenciar isso. Para ela tomar consciência e aí, então, ela agir. Como que ela vai agir? Ou por si própria, buscando inteligência emocional, ou até a ajuda de uma terapia. Então, tem muitos casos que sozinha não consegue. Não vai conseguir, né? Não. Nossa, Aline, muito bom o nosso bate-papo, viu? Adorei. Muito assunto, né? Muito assunto, dinheiro, dívida, conta pra pagar, né? Tá todo mundo tendo. E é porque eu vejo muito, assim, pessoas mais jovens hoje, que às vezes, ainda mais que tem as redes sociais, com essa ostentação danada, né? Entrando em muitas dívidas já novo, né? E a gente, até a questão de apostas, jogos. Então, né? Muitas, eu vou apostar tanto que eu sei que eu acho que eu vou ganhar tanto e depois não ganha nada. E a gente vê, assim, muitos jovens entrando nessa coisa de dívida, já com cartão, né? Tá muito fácil, você passa o celular ali, né? Chovendo oportunidade de cartão. Muito. E às vezes não sabendo lidar com isso, né? Então é muito importante ter maturidade. Né? É educação financeira, né? Mesmo, né? É o que eu busco levar hoje, né? Hoje eu sou uma mentora financeira que eu trabalho a parte da educação financeira junto com neurociência. Então, a minha pós-graduação que eu estou fazendo agora é neurociência aplicada às finanças. Que importante. Exatamente para que eu consiga trabalhar mais a fundo essa questão do comportamento. Então, dentro da minha mentoria, todos os mentorados que fazem o plano anual, eles passam por uma análise de perfil profunda, junto com uma psicanalista. Eu tenho a parceria com uma psicanalista que nós fazemos essa análise, nós fazemos uma reunião só com a psicanalista para trabalhar essa questão do comportamento, do autoconhecimento, para poder a gente ter ali um caminho, digamos que mais fácil para o resultado. Porque a partir do momento que a pessoa se conhece, ela detecta o que está ruim nela. E aceita, né? Aceita. Então, ela tem conhecimento, aceita, toma decisão. Tomei a decisão de ser diferente. Aí, o resultado da mentoria vem. Que ótimo. E você quer deixar algum recado para os nossos seguidores, nosso público que está em casa assistindo? Que, assim, dá uma mensagem para eles, aproveita. Vamos lá, então, uma mensagem para vocês. Eu vejo hoje, assim, como eu tô nesse ramo da educação financeira há 3 anos, mas eu sou educada financeiramente há muito mais tempo. Eu já tenho isso muito enraizado em mim, mas eu sei o quanto falta. Então, o primeiro ponto é buscar a educação financeira. De certa forma, está fácil, tá lá no meu canal do Instagram, tá no canal do Instagram de muitos outros o seu Instagram? Profissionais, Aline Mentora Financeira, então me acompanhe no Instagram, então tá no meu canal, lá no meu Instagram, tá diversas pessoas que levam a educação, vários parceiros de trabalho, né, e de profissão, então buscar a educação financeira é o primeiro ponto, porque educação financeira a gente não aprendeu na escola, então a gente precisa, primeiro ponto. O segundo é gestão das emoções. Vamos aprender. Também tem várias formas. Tem livros, tem podcasts, tem várias formas da gente também buscar essa gestão das emoções, tá? Porque as emoções, a gente falou muito do consumo. É emoção pura. Então, educação financeira, gestão das emoções e procurar também quem possa ajudá-lo nessa caminhada. Que seja a terapeuta, que seja a mentora financeira, que seja qualquer profissional que esteja ali para ajudar. Pessoa com experiência, né? Então, muitas vezes a gente não precisa caminhar sozinha, ainda mais mulheres. Mulheres têm uma demanda muito grande. Essas mulheres ficam ali querendo dar conta de tudo. Dar conta de tudo é filha, marido, é casa, é trabalho, Não precisa dar conta de tudo e não precisa ser sozinha. Para as mulheres, eu trago muito essa mensagem que eu acompanho, eu estudo muito sobre as mulheres,
Porque eu sei que a mulher assume muita coisa aqui na dela. Veste a capa ali da Mulher Maravilha e acha que vai dar conta. E não precisa dar conta. Verdade. Não precisa dar conta. É uma coisa por vez mesmo. É conforme as suas capacidades. É abrir mão do que for preciso em determinados momentos. É pedir ajuda. Então, mulher, não precisa caminhar sozinha. Certinho. Dado o recado aí. Pessoal, quem gostou do vídeo, deixa seu like. Compartilhe com pessoas que precisam, que você acha que vai gostar do tema. Siga o nosso canal, que é muito importante. Depois, os cortes da entrevista fica disponibilizado no Instagram e no Facebook do Correio Sudoeste. E quem tiver dúvida, quem quiser uma mentoria com a Aline, procura ela aí certinho, que eu tenho certeza assim, que ela vai ajudar muito. Uma profissional renomada, conhecidíssima, aqui praticamente na região toda. Ela é de Guaranésia. A gente viu que é uma profissional que não parou no seu tempo e aceitou um chamado, que é ajudar o próximo nessa parte que afunda tanta família, casais, empreendedores, né? Então, às vezes, você não precisa desistir do teu negócio, você precisa de uma conselheira. E aí, então, aqui a gente está indicando a Aline, viu? Obrigada, viu, Aline? Até uma próxima vez, se Deus quiser. Até a próxima, em breve estaremos juntas de novo. Se Deus quiser. Obrigada. Amém.